Sem mim, você não pode fazer nada. João 15, verso 5. Consciente desta verdade de Deus, em meu próprio caso, eu buscaria sinceramente a ajuda do Espírito de Deus na pregação, como em qualquer outro exercício espiritual, pois sem ele, nada posso fazer. É um fato notável que todas as heresias que surgiram na igreja cristã tiveram uma tendência decidida a desonrar a Deus e lisonjear o homem. Eles sempre tiveram como seu segredo, se não por seu objetivo aberto, a exaltação da natureza humana e o abatimento da soberania da graça divina. Roubando a Deus a glória que é devida ao seu nome, esses falsos profetas lançariam um brilho falso sobre a cabeça da criatura rebelde e depravada. Por outro lado, as doutrinas do Evangelho, comumente conhecidas como as doutrinas da graça, se distinguem por esta peculiaridade acima de todas as outras, a saber, que afundam a criatura muito e apresentam o Senhor Jeová diante de nós como sentado em um trono alto e exaltado. Isso é tão verdadeiro que o cristão mais inculto pode, mesmo que seja incapaz de refutar um discurso errôneo, sempre ser capaz de descobrir sua falsidade. Se glorificar o homem às custas de Deus é falso. O menor bebê na graça pode carregar este teste com ele. Em meio às diversidades de opinião com as quais ele está cercado, ele pode sempre julgar e julgar infalivelmente também da verdade ou da falsidade de uma doutrina, testando-a assim. Isso glorifica a Deus somente? Se for assim, é verdade. Isso exalta o homem? Então é falso. Por outro lado, ela rebaixa o homem e fala dele em termos que tendem a fazê-lo sentir-se degradado. Então, sem dúvida, está cheia da verdade de Deus. Isso coloca a coroa na cabeça de Deus e não na cabeça do livre-arbítrio do homem, ou do arbítrio ou boas obras. Então, com certeza, é uma doutrina segundo a piedade, pois é a própria verdade do nosso Senhor e Deus. Meu texto, as próprias palavras de Jesus Cristo, contém nele uma doutrina que pertence à classe daqueles que falam contra a vaidade da humanidade, derrubando suas grandes esperanças e desprezando seus olhares orgulhosos, e com o mesmo grau, esta frase honra a Cristo e o eleva na estima de todo o seu povo. Quero falar do meu texto assim. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, isso é verdade para seus santos em questões relacionadas a eles próprios. E isso é ainda mais manifestantemente verdadeiro para os homens não convertidos e não regenerados. E será descoberto pela experiência ser igualmente um fato se olharmos para os santos em relação aos pecadores. Sem Cristo, o santo mais fervoroso nada pode fazer pela conversão do pecador. Jesus disse aos apóstolos, e se a eles, certamente, com a mesma força, se não mais, a nós mesmos, sem mim, nada podeis fazer. Deixa-nos explicar isso, em seguida, apoiar isso e então tirar lições práticas disso. 1. Filho de Deus. Jesus Cristo fala com você pessoalmente agora. Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Você entende isso? Observe como ele fala de forma decisiva. Pega emprestado de Augusto muito da exposição que se segue. Ele observa que esta frase parece ter sido escrita para acabar com as imposturas imprudentes dos pelagianos, pois o texto não diz: sem mim dificilmente se pode fazer alguma coisa. Será com extrema dificuldade que você será capaz de realizar um bom trabalho ou alcançar um propósito sagrado. Não, ele acerta o machado de maneira muito mais decisiva na raiz de tudo. Ele diz: sem mim você não pode fazer nada. Absolutamente, absolutamente nada. O que? Mesmo se eu buscar e me esforçar, se eu levar todas as minhas energias para um único ponto, concentrar todas as minhas faculdades para aquele propósito, não posso então fazer isso? Se estou extremamente vigilante, se eu for intensamente sério, se eu orar sinceramente,
Não posso então realizar algo, mesmo que a influência do Espírito seja negada? Pode ser que isso me custe muitas dificuldades. Pode ser difícil remar contra a corrente, mas não posso, com meu próprio poder desamparado, se me esforçar ao máximo. Não posso realizar ou avançar pelo menos um pouco nas coisas de Deus? Não, diz o Senhor Jesus. Não, sem mim você não pode fazer nada. Esforce-se como você puder, lute como você puder. Seu esforço e sua luta seriam força mal aplicada. Eles não iriam adiantá-lo e impulsioná-lo em direção à meta. Eles apenas o afundariam ainda mais na lama do desespero ou da presunção. Além disso, o texto não diz: sem mim você não pode fazer grandes coisas. Alguns atos especiais de piedade, alguns atos elevados e sobrenaturais de ousadia, de abnegação e sacrifício. Não, sem mim você não pode fazer nada. Incluindo na frase, como você perceberá claramente, aqueles pequenos atos de graça divina, aqueles pequenos atos de piedade, para os quais, talvez, em nossa orgulhosa presunção, pensamos que já estamos suficientemente equipados e podemos agradar a Deus. Você não pode fazer nada. Não apenas o dever maior está além do seu poder e capacidade, mas o dever menor de todos também. Você não é capaz de realizar o menor ato da vida divina, exceto quando recebe força soberana de Deus, o Espírito Santo. E certamente, meus irmãos, geralmente é nessas pequenas coisas que descobrimos mais de todas as nossas fraquezas. Pedro pode andar nas ondas do mar, mas não pode suportar o deboche de uma menina, de uma donzela, de uma adolescente, o que levou ele a negar ao Senhor. Jó pode suportar a perda de todas as coisas, mas as palavras repreensivas de seus amigos imprudentes, embora sejam apenas palavras e não quebrem ossos, o fazem falar com muito mais amargura do que todas as feridas e dores que estavam em sua própria pele. Jonas disse que fazia bem em ficar zangado até a morte por causa de uma planta, de uma cabaça. Você nunca ouviu falar que homens poderosos que sobreviveram a centenas de batalhas foram finalmente mortos pelo acidente mais trivial? E não foi assim com os cristãos professos? Eles permaneceram eretos no meio das maiores provações. Eles sobreviveram às lutas mais árduas e ainda assim, em uma hora ruim, confiando em si mesmos, seus pés escorregaram sob alguma pequena tentação ou por causa de alguma pequena dificuldade. John Newton, ele disse: a graça de Deus é tão necessária para criar um temperamento correto nos cristãos ao quebrar um prato de porcelana caro, quanto na morte de um filho único. Esses pequenos vazamentos precisam ser interrompidos com muito cuidado. A praga das moscas não é mais fácil de ser detida do que o anjo destruidor. Tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o justo deve viver pela fé e pela fé somente. Nas ninharias, assim como nos exercícios mais nobres, o crente deve estar cônscio de sua própria incapacidade. Nunca deve dizer de qualquer ato: agora sou forte o suficiente para realizar isso. Não preciso ir a Deus em oração sobre isso. Isso é uma coisa tão pequena, está abaixo da dignidade de Deus e eu mesmo sou suficiente para isso. Não, crente, você não é suficiente para absolutamente nada. Sem Cristo, você não pode fazer nada de bom, nada que esteja correto, nada que seja aceitável diante de Deus. Não temos suficiência em nós mesmos para pensar qualquer coisa de nós mesmos, mas nossa suficiência vem de Deus, diz Paulo. Não sabemos pelo que orar como deveríamos. Sentimos a cada dia que o querer está presente conosco, mas o realizar não encontramos em nós mesmos. Nossa força não é apenas fraqueza, mas fraqueza perfeita. Fraqueza mesmo para pequenas coisas. Fraqueza por quilos, tanto quanto por toneladas. Fraqueza em gotas de tristeza, bem como em mares de tristeza. Fraqueza por estilhaços da aprovação, bem como pelos terríveis dardos do maligno. Em tudo, cristão, você é impotente sem o Senhor,
que é a sua força e a sua salvação. Aprenda então o significado deste texto. Sem mim, você não pode fazer nada. Ao explicar melhor o significado desta passagem, deixe-me observar que Cristo não disse: sem mim, você não pode aperfeiçoar nada, mas sem mim, você não pode fazer nada. O pelagiano pode talvez admitir que o cristão não pode completar o bom trabalho sem ajuda, mas então ele pode fazer muito apesar disso. Diz ele: se ele não pode terminar, pode começar. Se ele não é o ômega, pode pelo menos ser o alfa. Se ele não pode trazer a pedra superior gloriosa e erguê-la até a altura sublime em que deve permanecer para sempre e sempre, ele pode pelo menos cavar os alicerces e colocar a primeira pedra escondida. Não, disse Cristo, sem mim nada podes fazer. Como naquele último salto glorioso, quando o crente salta do seu leito de morte para a terra dos vivos, toda a sua força deve vir de Deus. Assim deve ser naquele primeiro passo trêmulo, quando, como um penitente, ele vem a Cristo, ou seja, ele está sendo levado soberanamente pelo Pai ao seu Filho. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e ele descansa a sua alma nele. Não diga se você está prestes a empreender algum empreendimento: eu começarei isso e então Deus me dará graça para compensar minhas deficiências, mas vou confiar em mim o máximo que puder e fazer o máximo para Deus completar. Ah, seu tolo, sua espátula está coberta com argamassa não temperada. Você constrói com madeira, feno e palha. Longe de ser seu fazer muito a parte do Espírito de Deus, você não pode fazer absolutamente nada. Você não pode levantar um dedo, nem mexer a mão nesta obra espiritual a parte de Deus. Você não pode vestir a túnica branca da glória, não. Você não pode se desembrulhar das roupas da sua morte. Até mesmo isso deve ser feito por você, do início ao fim. E ainda mais, para colocar o significado em uma luz convincente, pode haver alguns que diriam: bem, embora o texto possa ser entendido como dizendo que o crente não pode começar qualquer coisa boa, ainda assim, possivelmente ele pode, depois de ter começado, com grande ajuda de Deus, o Espírito Santo, em sua própria salvação, ele pode fazer algo sem o Espírito. Ah, meus irmãos e irmãs, quando o Espírito de Deus está conosco, fazemos muito. Quando ele está em nós, ele nos torna um instrumento de nossa própria libertação. Mas deixe o Espírito de Deus ser tirado do cristão, e embora ele seja renovado, e embora ele tenha um novo coração e um espírito reto, ainda assim, ele não reteria aquele novo coração e espírito reto nem uma única hora, não por um décimo de segundo. Se o Espírito de Deus fosse retirado dele, não há suporte para a nova vida a ser encontrada no solo natural da humanidade. Cada gota de orvalho com a qual a doce flor do paraíso é nutrida em nosso coração teve que ser trazida do céu, pois naturalmente nosso coração é uma rocha estéril demais para ceder qualquer substância às plantas do paraíso. Se em nossa alma corre um rio da água da vida, sua ascensão está nas montanhas do propósito eterno de Deus. O rio não encontra nascentes tributárias em nosso coração. A carne não pode dar nenhuma ajuda ao espírito. A natureza não renovada pode ser um grande impedimento para a graça divina, mas ajuda nunca pode ser. O apóstolo Paulo nunca achou que o velho homem ajudasse o novo. Se fosse assim, ele não teria gritado: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele teria apertado a mão daquele corpo morto e agradecido por sua ajuda, se ele cedesse. Mas ele sentia que não era mais útil para ele do que uma carcaça morta, podre, corrupta e imunda, seria para um homem vivo se a tivesse acorrentado lado a lado com ele. Quando nos livramos do eu e do poder do eu, então seremos fortes. Mas toda a força da natureza é apenas uma fraqueza para a graça divina. E todo o poder e energia da carne é apenas um obstáculo para o Senhor e não uma ajuda para ele. Sem ele, no sentido mais amplo em que a linguagem pode ser possivelmente compreendida, não podemos fazer nada. 2. E agora, tendo assim procurado explicar o texto a respeito do cristão, deixe-me tentar apoiá-lo.
Eu o apoiaria, em primeiro lugar, pelo consentimento comum de todos os crentes de todas as épocas, com exceção dos antigos pelagianos e seus descendentes modernos que estão nas igrejas, em todos os lugares. Não sei se a igreja ofereceu qualquer exemplo de qualquer mestre ou professor que tenha duvidado da incapacidade do homem à parte do Espírito Santo de Deus. Pelo menos não a igreja verdadeira. Nossas confissões de fé são quase unânimes neste ponto. Mas eu ouço alguém dizer: os arminianos não acreditam que existe uma força natural no homem pela qual ele pode fazer algo? Não, meus irmãos e irmãs. Pelo menos Armínio não podia acreditar em tal coisa. Armínios fala bem sobre este ponto. Cito suas palavras conforme as traduzir. É impossível para o livre-arbítrio, sem a graça soberana, iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro ou espiritual. Eu digo, a graça de Cristo, que pertence à regeneração, é simples e absolutamente necessária para a iluminação da mente, o ordenamento das afeições e a inclinação da vontade para o que é bom e espiritual. É aquilo que opera na mente, nas afeições e na vontade, que infunde bons pensamentos na mente, inspira bons desejos nas afeições e leva a vontade a executar bons pensamentos e bons desejos. Vai antes, acompanha e segue, estimula, auxilia, trabalha em nós para o querer e trabalha conosco para que não possamos desejar em vão. Ele evita tentações, fica ao lado e nos ajuda soberanamente nas tentações, nos apoia contra a carne, o mundo e Satanás. E no conflito nos concede gozar a vitória. Ele ressuscita aqueles que foram conquistados e caídos, estabelece-os e confere-lhes nova força e torna-os mais cautelosos. Ele começa, promove, aperfeiçoa e consuma a salvação. Confesso que a mente do homem natural e carnal está obscurecida, suas afeições são depravadas, sua vontade é refratária a tudo que flui de Deus e que o homem está morto em delitos e pecados. Se algum arminiano ensina o contrário, ele não ensina nem o que Armínio ensinou. Richard Watson, que entre os arminianos modernos é considerado um padrão, especialmente na denominação wesleyana, é igualmente claro neste ponto. Ele admite plenamente que, abre aspas, o pecado de Adão introduziu em sua natureza uma impotência e depravação tão radicais e plenas que é impossível para seus descendentes fazerem qualquer esforço voluntário por si, sequer desejar ou ir em direção à piedade e virtude. Então ele cita uma calorosa aprovação, uma expressão de Calvino, na qual Calvino diz que o homem está tão totalmente oprimido como por um dilúvio que nenhuma parte está livre do pecado e, portanto, tudo o que procede dele é considerado pecado. É muito satisfatório ter esses testemunhos da doutrina comum da igreja. Eu sei que alguns arminianos, na verdade a maioria, não são tão sólidos, mesmo como Armínio ou Richard Watson. Eu sei que alguns deles não entendem nenhum credo, nem mesmo o seu próprio, nem mesmo aquilo que Armínio falou, pois em todas as denominações existem homens tão ignorantes de toda a teologia que eles se aventurarão em qualquer afirmação, alegando ser arminiano ou calvinista, sem saber o que Calvino ou Armínios ensinaram. Os arminianos seriam muito, muito melhores se fossem, pelo menos, como Armínio foi. Por mais que se desviasse da fé em alguns aspectos, ele não era um herege tão sério quanto multidões de seus seguidores, mas em muitos pontos seria um defensor da fé tão severo e inflexível quanto o próprio João Calvino. Mas, meus queridos amigos, em vez de insistir mais neste ponto, deixe-me fazer uma ou duas outras observações. Suponha por um momento que a doutrina de nosso texto não fosse verdadeira e que os cristãos tivessem poder para fazer alguma coisa. Pegue suas Bíblias quando chegar em casa e veja que muitas promessas da palavra de Deus seriam sem qualquer valor para você. Deus nunca faz uma promessa que não fosse necessária. Agora, se eu tiver minha própria força, Deus certamente não precisará me fazer uma promessa de dar a sua força por mim. Mas visto que há muitas promessas em que está escrito: aquele que não tem poder,
aumentará as suas forças. Visto que muitas vezes nos é dito que os jovens desmaiam e estão cansados, e os jovens desanimam totalmente e falharão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Acho que você pode ver que o próprio fato de haver essas promessas prova que são necessárias. E se necessário, deve ser porque o homem é totalmente fraco. Mas novamente, o que devemos fazer com os louvores dos santos? Você não ouviu todos eles através da Sagrada Escritura, atribuindo sua força e o seu poder e tudo mais a Deus somente? Não confessaram todos eles, desde o início até o fim, que todas as suas fontes frescas estavam em Cristo? Que Ele, o Senhor Jeová, era a sua força e sua canção, e se tornara sua salvação? Não confessaram eles unanimemente que sua suficiência vinha de Deus, que quando eram fracos, então eram fortes, que em si mesmos eles não eram nada? Eu digo, o que você acha desses louvores? O que eles são? Não são eles um mero vento vazio? Se esses homens realmente tivessem em si força e poder para fazer o bem, ou mesmo desejar fazê-lo? E quais são as canções diante do trono de Deus? Aqueles brados eternos de salvação seja ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Como eles podem atribuir poder e domínio e glória e honra tudo somente a Ele, se o seu poder para ser salvo no final dependeu deles mesmos? Não deve haver uma tensão mesclada? Enquanto eles cantam o poder da graça divina, não deve haver alguns interlúdios em que eles cantassem o poder da natureza humana também? Se eles vieram para o céu em parte pelo que Deus fez e em parte por si próprios e pelo que eles fizeram, não devem alguns dos arpistas salvos cantar a graça divina, mas outros deles variando a música, pelo menos em intervalos, para o louvor daquele que por sua própria força e livre-arbítrio fez romper os grilhões do seu pecado e por sua própria vigilância perseverou para uma vida eterna? É blasfêmia pensar isso. Oh não, meus irmãos e irmãs, é porque eles não tinham nenhum poder na terra, exceto aquele em que Deus deu a eles, que eles não têm nenhuma canção no céu, exceto a canção que exalta e louva a Deus. Porque Deus nos salvou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Paulo em Efésios 2. Outros argumentos, suponho, são desnecessários, mas deixe-me mencionar um outro. Se fosse assim, aquele homem tinha poder em si mesmo. Qual era a necessidade do ofício do Espírito Santo, afinal? O Espírito Santo torna-se imediatamente inútil se o homem pode fazer tudo ou qualquer coisa. Qual a necessidade de vivificar homens pelo Espírito se eles podem dar o primeiro passo para fora da sepultura? Quem já saiu da sepultura não precisa mais ser vivificado. Se o homem deu um primeiro passo para fora da sepultura, ninguém mais precisa ressuscitá-lo. Que necessidade há, por exemplo, de nos fortalecer com força de acordo com o seu espírito no homem interior, se o homem interior já é forte o suficiente em seu próprio poder natural? Qual a necessidade de o Espírito ensinar diariamente ao povo de Deus, se eles mesmos podem se instruir simplesmente? Qual a necessidade de orar, me segure, se eu consigo me segurar? Orações por ajuda espiritual são orações por misericórdias desnecessárias, se tivermos força própria. Eu declaro que se o homem tem graça suficiente para se manter por 1 hora longe do pecado, não é necessário que ele ore, pelo menos durante esta hora, porque ele deveria querer mais força do que ele precisa. Se for possível para mim realizar qualquer ação sagrada aceita diante de Deus sem o Senhor Jesus, então deixe-me pelo menos realizar essa ação independentemente dele. Por ora, deixe-me dispensar o Espírito Santo durante esse tempo. Mas você se revolta com essa ideia. Eu digo que seu sangue coagularia se eu continuasse a falar assim. Não, você diz. Dia após dia precisamos orar. Hora após hora, minuto a minuto temos que confiar nele e em seu poder. Minha alma espera somente em Deus, pois minha esperança está somente nele, diz o salmista.
Sou compelido a sentir a cada dia que não posso nada sem Ele. Minha força é totalmente dele. O próprio fato de que os ofícios do Espírito Santo são necessários por nossa própria experiência prova que nada podemos fazer sem Ele. Sem mim, você não pode fazer nada. João 15, verso 5. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz.